talvez de eletrodoméstico. Só que ela é uma norma, mas ela não é lei, né? Sendo norma, ela não se torna uma lei. Então, por isso que ela só normatiza, ela é uma orientação. Então, muitos espaços acadêmicos, por exemplo, universidades, faculdades, né, cursos, eles pegam essa normativa e também fazem adaptações para a sua realidade, né? Tanto é que eu vou trazer aqui ó, que alguns cursos de graduação e de pós também, né, eles usam esses detalhes da ABNT, mas também tem aqueles que têm as suas próprias normas. Então, por exemplo, no âmbito da UFT, que é onde eu trabalho, né, essas normas podem ser encontradas nesse site aí, e a gente vai ver que tem muito da ABNT, mas também tem coisas até que particularizam o que é o trabalho da UFT, né, quando vai apresentar uma monografia, quando vai apresentar uma dissertação, e até também artigos, né. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, o que eu vou apresentar aqui é sobre a ABNT, mas se vocês têm, sempre que vocês forem fazer o trabalho, né, e vocês estão ligados a uma instituição, a um curso, vocês têm que procurar se tem aquela norma do curso, porque aí vocês também têm que seguir aquela norma para poder, né, apresentar o trabalho de vocês. Então, essas são as normativas mais utilizadas aqui da ABNT. Então, assim, uma atualização mais recente foi essa 5892, que são as normas de datas, né, que foi de 2019, e também a 6022, que é de artigo de publicação, tem as referências também em 2018, que teve muita inovação, né, trazendo aí a proposta de citação de postagem de Facebook, Instagram, essas situações todas. Então, quando a gente trabalha com a ABNT, eu procurei trazer aqui um apanhado do que estaria assim, no trabalho, em geral, né? E mais focado na monografia, no TCC, né? Que vocês, né, podem estar aí procurando fazer, mas tem algumas situações que podem também apresentar em artigos, né? Em outros trabalhos. Então, aí temos essa norma, que é o trabalho científico, que é a 14.724 de 2011. E ela traz esse rol de elementos obrigatórios e de elementos também não obrigatórios, né? Mas que constam aí, por exemplo, numa monografia. Então, aí, trazendo essa imagem, a gente vê que tem os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Essa divisão é muito importante para vocês entenderem o que é obrigatório, o que não é obrigatório, de onde eu vou começar a fazer a contagem das páginas, né? A partir de onde eu vou colocar a numeração da página, então é importante a gente perceber isso. Nesse desenho, ele é interessante porque ele destaca, quando está cinza, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, mas quando está cinza, ele é obrigatório. Quando não é cinza, é porque é opcional. Então, por exemplo, a capa, lógico, é obrigatório, folha de rosto, né? A folha de aprovação é obrigatório. Então, dedicatória, agradecimento e epígrafe já são opcionais, né? E aí tem tabelas, aí começa o sumário. Então, tem essa divisão, elementos pré-textuais, elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, os pré-textuais vão do quê? Da capa até o sumário. E os textuais, então temos aí todo o desenvolvimento do trabalho, desde a introdução até a sua conclusão, que seriam mais as considerações finais, né? E os elementos pós-textuais, então, iniciando com as referências. Aí quem tiver apêndice coloca, quem tiver anexo coloca. Tudo bem? Então, conforme a ABNT, o que é comum a todos os trabalhos? Ele deve ser impresso, se lógico, se for impresso, né? Muito do trabalho está sendo agora por meio digital, mas quando impresso tem que ser em papel A4, mesmo na configuração que a gente faz do Word, né? Tem que ser A4, né? Aí o papel pode ser branco ou reciclado. Então, todo capítulo, então você tem um capítulo novo na sua monografia, ele deve ser iniciado numa folha nova, né? Uma próxima folha, uma página nova. Então, começou o capítulo, por exemplo, do desenvolvimento, página 10. Aí terminou lá na metade da página 15, tem o outro capítulo, eu vou começar, então, dar o Ctrl Enter e vou abrir uma página nova ali para a página 16, né? O tamanho da fonte recomendado para todo o trabalho é o tamanho 12, né? Inclusive títulos, capa e tudo mais.
Então, essa questão da fonte, a ABNT, ela coloca, ó, todo trabalho fonte 12. E para algumas situações, uma fonte menor, que aí com as pessoas fazendo os trabalhos se padronizou, ou 11 ou 10, né? Por exemplo, as citações de mais 3 linhas, os rodapés, né? Legendas de figuras e tabelas, então a paginação da folha, essa é uma fonte menor. Então, a ABNT não diz se é 11, se é 10, aí você escolhe, né? Às vezes é por isso que às vezes até algumas normativas do curso pode ajudar nessa compreensão, porque ela pode exigir a 11 ou pode exigir a 10, né? E também você pode imprimir, licença aí. Aí você pode imprimir e somente na frente ou frente e verso. Que a frente se chama verso. Só que aí tem uma questão. Quando você vai imprimir esse trabalho, né? Se você optar pela segunda opção, que é imprimir frente e verso, as partes da pré-textual, a parte pré-textual não pode ser frente e verso, só a partir da textual, né? Então, é importante observar isso. Temos uma formatação geral aqui de paginação também, né? Até trouxe essa figurinha para ficar mais interessante, por quê? A gente só vai começar a paginar a partir dos elementos textuais, que aí vem a introdução, né? Tudo mais aqui que tem fazendo parte. Só um momentinho aqui, gente. Então, a numeração de página, então, ela tem que começar a partir dos elementos da parte textual. Só que a contagem eu começo a partir da folha de rosto. Por isso que é importante vocês terem a ideia de como é a divisão do trabalho. Elemento pré-textual, elemento textual e pós-textual. Sabendo que a capa eu não conto na paginação, né? Então, eu vou começar a paginação a partir da folha de rosto, que é o elemento pré-textual. E aí, você pode ter lá dedicatória, pode ter agradecimento, né? Então, isso tudo vai contando. Mas essas páginas de pré-textual eu não vou paginar. A paginação, então, começa a partir do quê? Da introdução. A introdução, que é a parte textual. E aí, que é o negócio, muita gente se perde, porque como é que eu coloco essa paginação a partir, né, da introdução? Então, eu vou ensinar para vocês que tem a quebra de página, e aí a gente vai começar a contar essa página e a mostrar a paginação, então, a partir dessa introdução. E aí, todo o resto do trabalho, então, ele continua com a sua paginação. E aí tem essa formatação, né, que é frente e anverso, sabendo que as margens, né, do trabalho, conforme a ABNT, então, ela coloca que direita e esquerda são, direita e inferior são 2 centímetros, esquerda e superior são 3 centímetros, isso para o verso, né? Aí, quando você quer imprimir o anverso, que seria a que a gente geralmente imprime, né? Que é a frente da folha, né? A gente fica nas costas. A direita, então, é 2, a esquerda é 3, a superior é 3 e a inferior é 2. Imagine que você vai, por exemplo, encadernar esse trabalho. Então, aquela parte que fica a encadernação, que pode ser do lado esquerdo ou por cima, aí ela sempre tem a margem maior, que é de 3 centímetros, né? Ainda sobre a formatação, nós temos o espaçamento, né? Então, todo o texto, ele vai ser um espaço, 1,5 entre linhas. Mas há exceções, né? Então, regra geral, espaço entre linhas, 1,5, que aí a gente já formata desde o início. Exceções, aí nós temos espaço simples. Então, citações com mais de 3 linhas, é espaço simples, notas de rodapé, as referências, tem muita gente que coloca, né, as referências são 1,5. Não, o espaço é simples. As legendas das ilustrações e das tabelas, a natureza, o tipo de trabalho, que é aquele que fica na folha de rosto, entende? Trabalho apresentado para conclusão também é espaço simples, que deve ser digitado também em espaço simples. Então, todas essas daí. Aí a gente também tem um resumo, que em geral, quando a gente vai fazer a publicação em artigos de revista, eles têm espaço simples, só que conforme a ABNT,
Não é espaço simples, tá? Então, isso aí já são formatações que são específicas. Por exemplo, aquela revista, a maioria das revistas, na verdade, que eu já vi, que eu já publiquei, todos os resumos são espaços simples, mas aí, conforme a BNT, não precisa ser espaço simples, né? Tanto é que também a norma da UFT, o resumo e o abstract, eles são espaço e meio entre linhas, né? Fica até diferente, que a gente está acostumado a ver sempre espaço simples. Mas então, só reforçando, todo o texto, espaço 1,5, mas as exceções, citações com mais 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas, né? As referências também, elas devem ser separadas por um espaço simples, né? Isso aí a gente vai até ver mais para frente um pouquinho. Os títulos das seções primárias devem ser separados do texto que sucede por um espaço entre as linhas de e-mail. Então, nós vamos ver que existem seções primárias, secundárias, terciárias, até a quintenária, né? E aí, cada separação dessa tem que deixar entre o título, né, esse espaço de e-mail, porque geralmente as pessoas deixam tudo junto. Não, mas tem que deixar esse espaço, né? Nos títulos das subseções também aplica-se o espaço de e-mail no texto que o sucede e que o precede. E os títulos que ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título. Ou seja, quando você vai escrever o seu título, né, capítulo 1, que a gente às vezes coloca 2, 1 é a introdução, né? O 2 a gente não coloca desenvolvimento, né? Coloca lá um título mais a ver com o trabalho, né? A apresentação, por exemplo, a minha área letras, né? A apresentação do pensamento, não, de contribuições dos entrevistados para a pesquisa, por exemplo. Então, se esse título que eu coloco, ele ocupar 2 linhas, a gente tem que ter o cuidado de deixar a segunda linha iniciando embaixo da primeira linha. A gente vai ver isso aqui, tá? Então, agora eu queria praticar com vocês esse primeiro momento, né? Que foi da gente ver a formatação de página, a formatação de margens e a formatação de espaços. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou colocar aqui. Apresentação. Eu vou parar a apresentação para pegar aqui o outro trabalho aqui. Aqui. Compartilhar. Tá. Então, aqui, ó, eu tenho esse trabalho, eu deixei aqui meio pronto, um pouco pronto aqui, a capa, né, dentro da capa, eu tenho a folha de rosto, a folha de aprovação, né, que geralmente os trabalhos de finalização de cursos, né, eles pedem a folha de aprovação. Eu fiz todos? Eu fiz todos. Foi não, mas tudo bem. Tem a dedicatória, né, agradecimentos, resumo, abstract, lista de ilustrações, eu coloquei só, aí o sumário. Então, pela compreensão da BNT, a partir da introdução, então, é que eu vou começar a paginar, né? Tá, então, a gente tem esse entendimento. Só que antes de começar, então, eu vou aqui em layout da página e vou perceber aqui qual é a margem que está aqui, ó. Aqui o meu padrão não está conforme a BNT. Conforme a BNT, então, seria essa aqui, ó. Superior 3, inferior 2, esquerda 3, direita 2. Então, eu vou clicar aqui, todo o trabalho ficou assim, né? Gente, é muito importante, eu falo isso por aprendizado, por experiência e também por sofrimento. É muito importante que vocês façam essa configuração no início do trabalho, porque depois pode dar muita dor de cabeça mesmo vocês configurarem o trabalho. Até para vocês entenderem quantas páginas vocês já têm escrito, até ajudar na formatação mesmo do trabalho, porque as pessoas às vezes deixam isso para o final e aí vira uma dor de cabeça. Então, já começa. Eu tenho a minha margem 3.2, então eu venho aqui 3, até o Word já ajuda, né? Então, 3, 3, 2, 2, né? Porque imagine, se eu fosse encadernar, tá? Essa parte aqui, né? Que aí está à minha esquerda, ela seria encadernada desse lado. Por isso que a margem é um pouquinho maior, né? Ou então por cima. Então, deixa eu só voltar aqui a configurar a quebra de seções, tá? Então,
Fazendo isso, eu não sei se alguém está me acompanhando, se quiserem me acompanhar, eu queria, né, que alguém puder, se vocês quiserem acompanhar, né, para entender, para praticar. Porque às vezes praticando a gente aprende mais, né? Mas eu acredito, não sei se vocês estão pegando bem a apresentação, queria um feedback aí de vocês, se tá boa a apresentação aí do Word aqui para poder continuar. A apresentação tá bacana, tá legal. Ah, tá. Então eu vou continuando aqui. Então, fiz a formatação da margem, né? Agora eu vou formatar a quebra de a paginação. Então, eu sei que se eu for colocar aqui, ó, clicando 2 vezes, eu vou colocar aqui, inserir número de página, ó, início da página, né? Eu venho aqui, ele vai ficar aqui, ó, e eu não quero, e a capa nem pode ser contada, na verdade, né? Eu vou começar a contar daqui, ó. Então, vai ser a folha de rosto. Então, se eu olhar aqui, ó, bem aqui no cantinho esquerdo, eu tenho 15, mas seria, na verdade, 14, né? Então, como é que eu faço para isso sumir? Então, eu vou deletar aqui. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que criar seções dentro do trabalho. Então, eu sei que a capa eu não conto, então eu tenho que criar aqui uma seção e quebrar ela. Então, eu venho aqui, ó, eu sempre me confundo com esse termo aqui. Quer ver? Cadê? Aqui é o final, então eu vou pegar aqui lá, vou bater um pouquinho. Não, aqui. Deixa eu só colocar aqui para eu saber que é a quebra de página, tá? Aqui é a quebra de página. Então, eu vou quebrar aqui, ó. Meu Deus, onde que é? Layout da página. Aí eu vou em quebras, tá vendo aqui, ó? Próxima página. Quebra de seção. Vocês estão vendo aqui, ó? Quebra de seção, próxima página. Então, ó, próxima página. Então, o que eu faço? Mouse. O que eu faço aqui quando eu clico aqui em cima, ó? Tá vendo? Vocês viram? Cabeçalho, seção 1. E aqui também, ó. Rodapé, seção 1. Cabeçalho, seção 2. Então, quando eu coloco aqui cabeçalho, seção 2, eu já criei uma segunda seção. E aí eu venho aqui, ó, desvincular ao anterior. Então, desvinculei ao anterior, ok. Como... Aí, então, se eu for colocar aqui a página aqui, ó. Isso. Eu vou colocar aqui. E aqui não vai aparecer, tá vendo? A página 1, por quê? Porque as seções são diferentes, não está vinculada, mas ela vai continuar do 2. Então, isso aí depois eu mostro como modificar. Só que eu não quero também que apareça nas partes da pré-textual. Eu tenho que aparecer a partir da textual. Então, eu vou continuar apagando aqui. Vou criar outra seção a partir da introdução, né? Então, deixa eu pegar aqui a introdução. Abstract. Sumário. Então, aqui. Então, oh, meu Deus. O negócio não me obedece. Não obedece, meu filho. Sumário. Então, aqui, aqui vocês sabem, né? Se vocês colocam, aperta aqui, vocês conseguem visualizar o parágrafo. Eu acho importante só para na hora de formatar mesmo. Então, aqui, eu vou criar outra, o quê? Outra quebra de seção. Então, vem o layout da página, quebra, próxima página. Então, aqui, se eu clicar, ele não está querendo me obedecer no rodapé. Se eu clicar aqui, ó, vocês viram? Seção 3. Então, a mesma situação. Eu não posso deixar vinculada. Eu tenho que desvincular com a seção anterior, né? Até o rodapé também, eu tenho que desvincular. Não sei se eu tenho rodapé aqui. Tá, então, aí se eu colocar, então, aqui o número de página, vai começar daqui. Então, aqui não vai ter. Bom, não era para ter, né? Cadê? Ah, não, é porque ele tá, a tela de página tá ali. Peraí, só um minutinho. Você não pode ficar desse jeito, desobediente. Aqui, ó. Tem que puxar essa quebra pra cá. Tá vendo? Então, aqui no sumário não tenho. E aqui na introdução tem. Por quê? Aqui é a parte textual. Então, é a partir daqui que, então, eu começo a fazer a paginação. Vou formatar, porque ela tá no 12. A gente sabe que a capa não conta, então, pela ideia, eu tiro 1, fica 11, né? Então, eu venho aqui, ó.
formatar número de página, iniciar em 11. Ok, prontinho. Aí eu vou escolher um tamanho de fonte menor, vou colocar 11, né? E vou deixar aqui, ela tem que ficar de 2 centímetros da borda, né? E 2 centímetros também. Aqui já tem, por causa que a borda direita já são 2 centímetros, né? Então, eu venho aqui, inserir, design, aqui, ó, cabeçalho assim. Então, aqui é porque eu já tinha formatado, né? Mas ele estava 1,25, então eu coloquei 2, porque aí esse número aqui ele vai ficar a 2 centímetros da borda. Pronto, configurei então a minha paginação. Configurei as margens, configurei a paginação, né? Essa paginação até que ela dá para ficar para o final, né? Porque aí vocês têm uma ideia do que é o trabalho. Mas como a gente já está fazendo trabalho aqui, então eu já resolvi trazer para vocês. Outra situação. Vocês estão vendo esses estilos aqui? Então, eles ajudam muito na configuração. Esse normal, então, todo o texto, o resto do texto, então, vocês já podem configurar. Vocês vão clicar com o direito, modificar. Então, ele vai ficar como? Eu quero Times New Roman, eu quero o tamanho 12, não quero negrito, e não quero também, eu quero justificado, né? Então, eu vou clicar aqui. Isso aí é o quê? Todo o texto, ele vai ficar nessa formatação. A não ser que você coloque e determine uma formatação específica, que são os próximos que eu vou falar ali para vocês, tá bom? Então, todo o texto eu vou ficar nessa formatação. Times New Roman, tamanho 12, justificado, e aí eu vou configurar aqui o parágrafo, né? Que é 1,5 entre linhas, tá aqui já. Eu acho que eu já deixei isso configurado. Desculpa, gente, mas era para configurar com vocês. Mas aqui, ó, eu fico com 1,5. E a primeira linha, né, que seria, ou seja, que são os recursos dos parágrafos, eu deixo 1,25. Ou é 1,25 ou é 1,5. Também isso, a norma determina 1,25, né? Mas tem algumas revistas que eu já vi, alguns trabalhos que colocam 1,5, né? Então, aí a gente já configura, aqui o alinhamento já ficou justificado. Aí é bom que a gente tire esse aqui, ó, controles de linhas órfãs. Por quê? Porque esse controle de linhas órfãs é o seguinte, você está digitando, digitou, chegou no final da página. Aquele parágrafo, ele precisou de uma linha daquele parágrafo descer para a segunda página, ele desce o parágrafo inteiro, se você não tirar esse controle de linhas órfãs. Linhas órfãs ou seja, para deixar a linha órfã, né, porque o parágrafo está todo lá em cima. Então, se você não tirar isso aí, o parágrafo inteiro desce. Então, é melhor você já deixar tudo desmarcado, tá bom? Porque aí ele vai quebrar o parágrafo e seguir para a página seguinte. Então, ok, vou aplicar, né? Então, todo o meu trabalho aqui, ó, ele vai ficar, então, nessa formatação. O que não vai ficar nessa formatação? Aí entra os títulos de sessões, né? Entra aqui as figuras, tudo isso aqui, então, não vai entrar nessa formatação. Que aí eu vou passar para vocês agora, né, com relação a esse título, a titulação. É importante entender, fazer essa formatação também. Pode ser até depois que o trabalho estiver pronto, essa agora que eu vou passar para vocês, porque aí vai ajudá-los na construção do sumário. Se vocês fazem esse passinho aqui, vai ajudá-los, então, na construção bem prática do sumário, né? No futuro, aí, que é um dos últimos a serem produzidos, né? Porque na produção do trabalho também tem algumas ordens. Tem pessoas que querem começar pela introdução. Alô, você não tem o que tem no trabalho, como é que você vai escrever uma introdução, né? Então, a introdução é um dos últimos a fazer. Então, primeiro eu vou fazer o desenvolvimento, vou fazer o referencial bibliográfico. E aí, depois que eu tenho esse trabalho pronto, eu vou construir a minha introdução. Então, aí também, lógico, depois do trabalho pronto, eu construo a minha consideração final, né? Então, tem esse espaço também na construção do trabalho. E aí, você tendo já tudo que é a seção primária, seção secundária, ou seja, todas as divisões do seu trabalho, você consegue, então, formatar ele para a construção do sumário. Também aí, né, é outra formatação. Então, aqui, ó, você está vendo aqui, também nos estilos. Pessoal, não estou sendo muito rápida, não, né? Porque às vezes eu fico falando, mas dá para entender, né? Tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Então, voltando, né? Então, quando eu estou formatando,
o estilo, ele ajuda muito na construção do sumário, então eu vou aqui, ó, título 1, título 2, vocês estão vendo aqui, ó. Não era para você abrir aqui. Por que você abriu aqui? É aqui. Tá, então título 1, título 2, eles têm tudo uma configuração. Então, a partir disso aqui, vai ajudar na construção do sumário. Então, eu vou colocar aqui, ó, título 1. Não é essa formatação que eu quero, né? A ABNT não diz isso para mim. Ela coloca aqui, ó, que é modificar novamente. Ó, essa aqui dá para ver que está bem desconfigurado, né? Então, eu vou colocar Times New Roman, que foi a letra que eu adotei, porque geralmente os trabalhos, eles são Times New Roman Arial, porque são fontes que são grátis, né? A maioria dos programas, elas são grátis, então, por isso que padroniza, mas não é proibido escrever em outra fonte. Só, contudo, se padronizou a Times New Roman ou Arial, devido a ela ser uma fonte grátis, né, que está distribuída aí e de fácil acesso. Então, eu gosto da Times New Roman porque a Arial, ela cansa minhas vistas, né? A Times New Roman, não. Sei lá por quê, né? Mas tá, então 12, né, que é o das sessões, ela fica em negrito e também fica no automático. E é justificada à esquerda. Né? O parágrafo. Eu não tinha isso aqui, a primeira linha aqui, nenhum, né? Porque ela fica justificada à esquerda. E tem que tirar isso aqui, gente. Pelo amor de Deus, não deixe esses espaçamentos, porque isso aqui são as piores coisas que tem no trabalho para se retirar. Não, mentira. Não são isso aí. Os piores são aquelas margens, entende? Quando você puxa, nossa, são horríveis. Que dá o tab para dar a margem. Horrível. Mas então, ok, alinhado à esquerda, ok. Então, ficou ok. Então, toda vez que eu for clicar aqui, ó, seleciono e clico aqui, ele vai ficar nessa configuração. Vou tirar isso aqui, porque vocês vão ver. Era para aparecer um negócio bem aqui do lado, não apareceu. Mas é assim, né? Deixa eu ver se tem um outro. Eu posso criar um outro aqui, né? 2, desenvolvimento. Vou até colocar. Ele não, uma coisa que ele não pega é fonte maiúscula e fonte minúscula. Então, eu tenho que colocar porque eu optei por esse. Então, se eu colocar aqui, eu vou colocar a fonte aqui vermelha para vocês verem. Então, aí se eu clico ó, tá vendo? Ele já fica automático. A configuração. Desculpa aí, gente, o cachorro no fundo, mas minha casa tem cachorros. Então, eu configurei, né, essa seção primária. Então, são os títulos dos trabalhos. E depois eu vou configurar com vocês os próximos. Mas aí, primeiro, a gente vai, então, voltar ali para a apresentação. Né? Então, eu acho que até aqui deu para entender um pouco, né? Deu para pegar um pouquinho do trabalho, né? Deixa eu voltar aqui para ver vocês um pouco. Gente, me desculpe, mas eu estou na minha família, né? Tem cachorros aqui. Então, até aqui vocês, então, entenderam um pouco a paginação, as margens, né? E também a titulação e a quebra de seções, que é muito importante, então, essa quebra de seções para a forma da paginação. Uma coisa, eu quero mostrar aqui para vocês uma situação. Quando vocês forem fazer esse parágrafo. Então, como eu já coloquei aqui, né, a formatação desse normal, gente, em nenhuma hipótese do mundo faça um trabalho com o parágrafo dando tab. Por quê? Porque tem pessoas que pegam aqui, ó, e dá o tab, quer ver? Se eu colocar bem aqui, já tá configurado. Mas se eu dar um tab, ele vai, né? Não façam isso, gente. Ou então um espacinho com a barra de espacinho. Não. Existe a configuração. Se vocês não querem fazer isso, então pega aqui a régua, né? Aqui, ó, e vocês arrastam o primeiro. O primeiro mexe com essa primeira linha do parágrafo. Ó. Então, arrasta até o 1,25. Tem algumas... Dá licença, não está mostrando a tela para nós. Tá, desculpa. É porque eu cortei e achei que estava mostrando. Tá, deixa eu mostrar aqui. Vou voltar lá para vocês. Desculpa. Então, quando vocês estão fazendo trabalho, como eu mostrei, né, é bem fácil vocês virem aqui configurar o normal, né?
Mas tem pessoas que pegam o texto e dá esse espacinho aqui, ó. Pronto, fiz o meu parágrafo. Não, ó, se eu colocar bem aqui para eu ver, ó, eu sei que vocês fizeram, tá vendo aqui? Eu sei que vocês deram um monte de espaço, porque cada pontinho desse é um espaço. Isso, para configurar um trabalho, é horrível, principalmente quem for revisar o seu trabalho, né? E fora que dá uma dor de cabeça. Então, outra coisa, não dê aquele tab, ó, né, que é aquele espacinho ali que geralmente ele mostra uma setinha, esse aqui não tá mostrando. Ó, isso, ó, tá vendo? Quando eu faço tab, ele vai tabulação, aí mostra essa setinha. Também não pode, não é uma forma. A forma correta é o quê? Vocês virem aqui em cima, ó, da régua, ó, e arrastarem, tá vendo? Então, a primeira, lá de cima, vocês conseguem só essa primeira linha. Se vocês arrastarem aqui, ó, ele vai vindo, tá vendo? Mas se vocês arrastarem só o de baixo também, ele só vem o resto do texto, ó. Entendeu? Então, tem essas configurações aqui para vocês fazerem. Outras, porque tem umas pessoas que reclamam, mas eu não sei onde tem essa régua, porque tem alguns programas que não mostram, né? Aí tem aqui, ó, exibição régua. Tá vendo? Se eu desmarco, cadê a régua? Sumiu. Mas aí se eu marco, mostra a régua. Então, eu consigo fazer essa formatação dos parágrafos. Tá bom? Aqui o painel de navegação vai ser importante quando a gente construir, ó, tá vendo, ó? Quando a gente constrói lá com a titulação, você constrói, ó, e aí é bem fácil de trabalhar, aí tem uns 30 capítulos, aí a gente vai andando aqui. É bem fácil, então quando a gente vem formatar esse estilo, é bem interessante por isso, ajuda muito mesmo na hora de você andar no trabalho, né? Ok. Então, agora eu vou retornar ali para um pouco mais de material, né? Aqui, peraí, deixa eu voltar e compartilhar outra tela. Ok, então a gente já fez essa atividade 1, que foi para a gente tentar entender. Cadê? Começa a minha apresentação. Ok. Então, aqui nós temos uma estrutura do que seria a capa, né? Então, nós temos o nome da instituição, o nome do autor, que eles são tudo o quê? Dizem que a institucional é opcional, né? Mas é bom colocar até para mostrar o seu trabalho de onde está vindo, né? Universidade Federal do Tocantins, Universidade Federal do Pará, que sou aqui do Pará, Universidade do Estado do Pará, né? Então é bom. E aí vem o nome do autor, isso tudo, então, seguindo, né, o que a BNT coloca, fonte tamanho 12, tudo tamanho 12. Tem gente que pensa que o título tem que vir no 16, 14, não, tamanho 12 também. Só que aí ele coloca lá no meio da folha, né? A gente tem que tentar distribuir para ficar bem no meio. Tudo tamanho 12, né? Aí a gente coloca lá que é caixa alta, né? Não sei se vocês conhecem o termo, mas tudo maiúsculo. Tudo maiúsculo, né? E o subtítulo, que geralmente são aqueles trabalhos, né, que dão um enfoque e depois vem uma explicação, né? Igual o meu trabalho da monografia foi um olhar sociolinguístico sobre a linguagem e redenção. Aí, 2 pontos, aspectos fonéticos e fonológicos. Então, esse aspectos fonético e fonológico foi o meu subtítulo. Então, ele fala que se houver, deve ser precedido de 2 pontos, evidenciando a sua subordinação ao título, né? Então, tem que ser 2 pontos. E aí, você não precisa dar o enter para ir para baixo, né? Deixa que o trabalho vai fazer isso, a formatação. Então, nessa capa tem que ter o local onde você fez o trabalho, que geralmente é a cidade, né? E o ano. Com cidades homônimas, é importante a gente colocar também o estado, né, na frente, por exemplo. Eu sei que tem Redenção no Ceará e tem Redenção no Pará, né? Então, é bom a gente destacar Redenção, Pará, né? Que é igual ele falar aqui, né? E o ano de depósito, que seria, ou seja, o ano que você entregou realmente o trabalho, né? O ano que você começou a fazer o curso, ou o ano que você terminou o trabalho, mas ainda não apresentou, né? O ano que você entrega lá, né? Apresentou e entregou, né? Então, essa daí é a capa. Essa parte aí é bem no final mesmo. Você já fez tudo, entregou lá para a biblioteca, ela te dá essa folha, você vai anexa, né? Que fica nesse verso do anverso da capa. Então, essa daí, ela também não é paginada.
Ela vai no trabalho, mas ela também não é paginada e nem contada, né? Essa lombada aqui, geralmente, é para livros, né? Quando são impressos, né? Então, a gente existe, mas eu não vou falar muito, né? Até porque a gente está mais com trabalho online. E, então, os pré-textuais, a folha de rosto, que é obrigatório. O que muda da folha de rosto para a capa? É que vem ali a natureza do trabalho, né? Então, eu tenho que ter essa natureza, que aqui é o trabalho apresentado à banca, né? Aí coloca do curso, tal, para a obtenção do título de tal, tal, tal. Então, tem dissertação, tese e tudo mais. Então, essa citação aqui, essa natureza do trabalho, ela vem na folha de rosto. E aí ela tem que ter uma distância de 8 centímetros. E como é que eu dou essa distância? Eu dou lá dando um monte de espacinho? Pelo amor de Deus, não, né? Eu vou lá, igual eu mostrei para vocês, pega a tabulação e trago, né, na régua. E essa fonte também, ela tem um tamanho menor. O que é importante, gente, se eu padronizei que o tamanho menor de fonte eu entendi como 11, então todo o trabalho é 11. Se eu entendi como 10, então todo o trabalho é 10. É 11 na paginação, é 11 na citação, é 11, entendeu? Então eu tenho que ter essa padronização. Não posso colocar 11 num, 10 no outro, 11 na minha legenda de figura. Não, a gente tem que padronizar nesse sentido. Aí é por isso que a EBNT não determina que seja 11 ou 10. Aí vai do... É importante perceber, por exemplo, igual eu falei, né? Vai que o seu curso tem lá uma normativa específica e pode estar falando, né? Então, é bom observar esse sentido. E essa padronização, para não ficar aquele trabalho, que é 10, aqui é 11, aqui é 12, que carnaval, né? Então, é importante essa padronização. Então, essa errata geralmente tem quando acontece algum errinho, né, no trabalho, ela vem logo após aí, mas isso não é importante. Tem essa folha de avaliação também, que ela é obrigatória, e é quando a gente entrega o trabalho também, que a gente constrói, aí tem o nome do orientador, de quem participou da banca e tudo mais. Tem a dedicatória, que aí já não é opcional, não é obrigatório, né? Ela fica após a folha de aprovação, lá no cantinho, né? Fica no cantinho direito, tudo mais. Aí tem pessoas que colocam para mais de uma de pessoas, mas não tem norma assim, só pode ser só para um, para dois, não, né? Isso é todo dedicatório. Também os agradecimentos, né? Não tem essa questão muito formal. E o resumo, que é uma questão obrigatória, realmente o resumo ele é obrigatório, e existe até uma norma, que é a 6028, que determina como ele deve ser. Ele deve ser conciso, né? Deve apresentar uma visão rápida do que é o trabalho, apresentar o objetivo, apresentar a metodologia, apresentar os resultados do trabalho, né? Então, é uma sequência de frases, não é um monte de parágrafos. Então, eu pego só um parágrafo e as frases vêm todas, né, corridas, juntas ali, unidas, então formando só um parágrafo. E, deixa eu ver se eu coloquei bem aqui. Nesse daqui eu não coloquei, mais para frente eu coloquei, né? Porque dependendo do que é o seu trabalho, tem esse limite de palavras, né? Mas no resumo de um trabalho acadêmico, em geral, o máximo são 500 palavras. Aí, o Word ajuda você a contar, vou mostrar para vocês. E o resumo, então, deve ser seguido das palavras-chave. Então, palavras-chave, né? Não palavras-chave. Palavras-chave. Logo abaixo ali, vocês colocam até uma vez o professor me falou, me deu uma dica, porque, em geral, quando você publica o seu trabalho, né, coloca aí no site da biblioteca da sua universidade, da sua faculdade, eles puxam pelo resumo, né, faz esse link aí a pessoa está lá no Google acadêmico, que aí está pesquisando lá um trabalho sobre, igual o meu, né, sobre sociolinguística e fonética e variação linguística, por exemplo. Aí, então, ele pega texto do resumo e texto e as palavras-chave. Então, seria bom, às vezes, as pessoas repetem muito o que tem no resumo nas palavras-chave, enquanto que poderia até agregar mais, poderia até ampliar esse termo das palavras-chave para poder ajudar as pessoas a encontrarem mais o seu trabalho. Não sei se vocês entenderam a lógica. Quando vai pesquisar, eles pesquisam pelo resumo. Então, as palavras-chave, assim, vai pegando, né, o que tem o resumo
e no que tem nas palavras-chave. Então, o espaço das palavras-chave também seria interessante para você agregar mais formas de pesquisa para pessoas encontrarem o seu trabalho, né? Mas tem sempre que ter conexão com o todo do trabalho. Não vamos falar sobre, igual eu falo, né, variação linguística, colocar lá literatura, não tem nada a ver, né? Quer dizer, pode ter a ver, né? Mas vamos colocar assim, variação linguística e deixa eu ver, uma área da veterinária, por exemplo. Então tem nada a ver, então tem que ser coisas conexas, né? Acho que vocês entenderam. Então é isso aí. Então, o abstract, geralmente, né, esse resumo em outra língua estrangeira, no inglês, mas também tem espanhol, tem francês, tem alemão, né, que são as línguas aí mais dominantes no meio acadêmico. Né, mas, em geral, fica no inglês. Que é bom vocês passarem por não confiem totalmente no Google Translator, né, no tradutor do Google, porque ele às vezes pega umas peças na gente, né? Que ali ele vai meio na literalidade. E na tradução a gente sabe que tem o contexto, né? Tem a situacionalidade das palavras, toda a coerência do texto. Então é importante, quem puder, né? Tem que passar por um revisor, né? Revisor pessoa mesmo, tradutor, quer dizer, um tradutor, né? Que vai lá traduzir pelo menos esse abstract para vocês, né? É importante isso. Não confiar totalmente no Google Translate. Então, tem esses elementos também, porque muitos trabalhos a gente coloca gráfico, coloca as listas, né? Coloca figuras, e aí legendas. Então, tem pessoas e também tem até algumas instituições que exigem, né? Que tem essas listas. Então, tem as listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas, e eles também fazem parte do pré-textual, como a gente viu, mas também são opcionais, né? Inclusive, no Word, ele ajuda. Eu vou até mostrar agora para vocês, porque senão eu acho que eu vou passar, porque eu não coloquei em outro momento isso aqui. Eu vou passar para vocês como ajudá-los a construir uma lista de gráficos, de figuras, do que vocês tiverem no trabalho, tá bom? Eu tenho que configurar, compartilhar a página. Só um momentinho. Vou parar essa apresentação, né? Apresentação. Uma janela, isso. Sumiu daqui, cadê você? Não tá aparecendo. Deixa eu compartilhar de outra forma, então. Tela inteira, melhor. Aqui vocês vão ver minha tela inteira. Tá, então aqui, eu vou ensiná-los, né? Vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui, né, pra gente não visualizar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, essa palavra, essa figura, né? Então, eu tenho figurão, geralmente a gente vem aqui, configura, né? Aí faz toda a configuração que a BNT pede, coloca aqui no meio, eu tenho que tirar aqui porque ela tem que ficar justificada, eu tenho que diminuir a fonte, eu optei por 11, né? Times New Roman, tudo bem bonitinho. Só que aí, isso aqui, depois para você construir, vai que exige-se, né? Ou vai que você acha importante ter essa lista. Então, dá uma trabalheira. Então, eu vou ensiná-los agora. Vocês vêm aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui, o meu computador vai terminar a energia. Só um momentinho. Aqui. Tá. Então, aqui é bom, né? Vou botar aqui. É bom a gente estar na casa da gente, ficar até mais tranquilo. Então, vocês vêm aqui, ó. Eu posso até copiar isso aqui, o que é o Loren Ups. É porque eu peguei, né, um texto aí do nativo. Eu só esqueço os nomes, mas eu vou mostrar para vocês. Peraí, deixa eu achar onde que é o termo. Aqui. Então, eu venho em referências, tá vendo? Referências, inserir legenda. Inserir legenda. Então, eu tenho rótulo, figura, eu tenho gráfico, eu tenho tabela. Então, mas nesse caso é figura. Então, a figura,
figura 2. Na verdade, ele já está configurado, né? Aí, cancela aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui tem série legend. Figura 1, né? Tracinho aqui, que é Lorem Ipsum. Então, eu vou colocar OK, porque ele não está configurado, né? Você é teimoso, né? Você não era para ficar nessa configuração, não. Ah, não, mas essa configuração eu tenho que fazer mesmo. Aí eu venho aqui, ó. Saio daqui. Venho aqui. Configuro. Fechar aqui. Isso. Ah, não é negrito. É. Nossa, meu filho. Isso. Entendeu? Aí, então, aqui. Automático. Ok. Essa é a legenda. Tudo bem? A fonte, é lógico que vocês vão ter que colocar aí de acordo com o que vocês tirarem e formatar também, né? Mesmo tamanho de fonte, tamanho 11, aqui é 11. 11, aí 11. Também eu tenho que deixar aqui, ó, lembrar que é justificado. Centralizado. Em geral, a BNT coloca que seria aqui da esquerda, né? Mas a gente pode colocar aqui centralizado, que fica mais bonitinho. E aí, eu posso colocar várias imagens. Se eu colocar outra, por exemplo, aqui, vou colocar. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem para inserir aqui. Mas vai mostrar minhas coisas todas aqui. Deixa eu ver no downloads. Aí sou eu aqui, ó, fazendo trabalho. Ah, vou pôr essa foto aqui da UFT que a gente fez. O trabalho do drive-thru. Então, eu vou colocar aqui, né? Ó, quando... Tá vendo que a imagem fica presa? Eu detesto isso também, gente, no trabalho. Como isso é horrível. Vocês vêm aqui, ó, quando vocês clicam na imagem, ela fica presa, não anda. Então, vocês vêm aqui, ó, e colocam ela em frente ao texto. Aí ela vai andar. Vocês só criam espaço para ela poder estar aqui dentro, né? E o texto, vocês começarem a escrever aqui, ó, né? O texto todo aqui, vocês... Essa que tá a formatação ali, eu venho aqui. Né? Então, aqui... É importante vocês criarem esses espaços aqui dentro do texto, né? Então, eu venho aqui também, querendo colocar uma referência, inserir legenda, uma legenda figura 2, então, vamos estar assim, né? Participação, participação, ok. Então, aqui eu tenho a figura 2, né? Gente, eu tô achando que isso aqui tem como configurar, eu acho que eu esqueci onde é que configura, mas eu vou ainda pesquisar isso. Mas agora, por enquanto, eu acho que essa aqui é uma grande dica. Tá? Então, eu configurei aqui, participação 2, tá? Então, eu tenho isso aqui, né? Aí eu venho aqui, lista de ilustrações, que ela está configurada. Ah, aqui é a quebra de página. Isso que a gente tem que ter aqui, né? O espacinho. Aí aqui, ó, inserir índice de ilustração, tá vendo? Aí eu tenho as figuras, formato do modelo, figura se vocês tivesse gráfico, era gráfico, né? Aí eu venho OK, ó, tá vendo? Ficou bonitinha, prontinha para vocês. Se vocês mexerem aqui, meu filho, vem pra cá. Você também. Era porque, como vocês viram, né? Se eu tivesse deixado aqui, tava bonitinho, mas vocês viram que arrumou. Então, aí, ó. Na página 11, eu tenho a figura 1. Na página 12, eu tenho a figura 2. Se eu mexer no trabalho, por exemplo, essa figura 2 for lá para a figura 2, foi lá para a página 13. Como que eu vou fazer? Que eu já fiz, aí, né? Vocês vêm aqui, atualizar campo. Ó, atualizar o índice inteiro ou o número de páginas? O número de páginas, aí, viu? Então, isso pode ser feito com figuras, gráficos, tabelas, quadros, tudo isso, tá bom? Então, eu acho que ajuda muito a compreensão. Ah, eu podia ter deixado, né? Porque estava mostrando. Então, eu acho que ajuda muito nesse sentido, né? Continuando aqui, nós temos
Então, as tabelas, igual eu coloquei, né? Também podem ser apresentadas as tabelas, as listas de siglas, que são as abreviaturas que vocês vão utilizar, né? Vocês vão utilizar, então, no texto. Tem gente que opta, então, mas aí, como a BNT coloca, é opcional, não é obrigatório, né? Opcional, lista de símbolos, né? Trabalhos mais específicos. E aí vem o sumário. O sumário eu vou retornar com vocês depois que eu apresentar mais, porque aí a gente vai construindo um pouquinho do trabalho, tá? Que ainda tem as sessões para eu mostrar. Mas ele também tem a BNT 6027, né? Que determina que ele tem que ter, ser justificado, que a paginação ela tem que ser alinhada lá à direita, né? Mostrar a paginação alinhada à direita. Ele deve ficar centralizado o nome, né? Assim como os títulos das sessões da pré-textual e da pós-textual, o sumário também fica centralizado, né? E a mesma tipologia, ou seja, tamanho 12, a mesma fonte que vocês utilizarem, né? E aí, de acordo com a seção primária, porque tem gente que coloca a seção primária em negrito, tem gente que não coloca, né? Então, essas situações também devem ser observadas na formatação do termo sumário. Então, só para fazer uma revisão, os elementos pré-textuais são impressos sempre na frente da folha, que seria o anverso. Os títulos são sempre centralizados, eles não são numerados. A epígrafe, dedicatória e a folha de rosto não tem título. É importante, né, essas observações. As páginas são contadas, mas não numeradas. A gente viu isso, né? Tirando a capa, lógico. As páginas são contadas, mas não numeradas. Capa e ficha catalográfica não são contados, nem numerados. E a numeração começa a aparecer na parte textual, que seja a introdução, que é como nós vamos acompanhar, então, agora, o que seria essa introdução à parte textual, né? Então, você está lá fazendo o seu trabalho, geralmente a gente coloca mesmo a introdução, ou coloca a apresentação inicial, mas aí, em geral, fica introdução mesmo, que é a delimitação do assunto tratado, o objetivo da pesquisa, são os elementos necessários para situar o tema do trabalho. Tem o desenvolvimento, que aí é todo o que foi desenvolvido, com a bibliografia, metodologia, os resultados, né? E tem a conclusão, que são as considerações finais, que é o termo mais que a gente usa, né? Correspondente aos objetivos e hipóteses. Então, aqui que eu falo das sessões, né? Eu falei tanto das sessões, aí a gente vai ver aqui, ó. Distinguir de forma hierárquica o destaque das sessões e subseções. Então, essa mesma formatação deve ser usada no sumário. Ou seja, sessões primárias, né? Sessões secundárias. Então, são aquelas divisões que vão ocorrendo dentro do texto, principalmente no desenvolvimento, né? Então, mas é lógico que a gente conta a introdução, é muito raro ter uma subseção dentro da introdução, né? Porque a introdução, você faz ali um apanhado geral mesmo do trabalho e a pessoa vai ver o que é, não, tenho interesse nesse trabalho. Aí a gente continua. E então, a partir do desenvolvimento, que aí você pode criar um tema, né, para esse desenvolvimento, precisa ser desenvolvimento, né, aí vão criando as seções e subseções. Mas é importante o quê? Que a configuração seja a mesma, né? Então, é por isso que eu trago aqui esse exemplo, e ela pode ser até a quinta parte, ou seja, igual coloca ali, né? Vocês estão vendo aqui, ó, seção quinária, 2, 1, né? Até essa quinta parte. Haja muita divisão, hein? E ela é baseada, então, nessa norma 6024, e na leitura a gente não considera o ponto, por exemplo, seção 1.1, né? Subseção, objetivos, 1.1 objetivo, você vai apresentar o seu trabalho, então na minha seção 1.1, não, a gente fala na seção 1.1, objetivos, na subseção 1.1, objetivos específicos, entendeu? Então, é dessa forma. E aí a questão, deixa eu ver se eu trouxe aqui, tem algumas formatações, por exemplo, não se utiliza ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após o indicativo de seção ou do seu título. E aquela questão, introdução, introdução. Aí, geralmente, tu coloca um pontinho, um hífen, não. Conforme a BNT, não coloca, né? É lógico que aí vem, igual eu já formatei trabalho para artigos de revista que exigia que após a seção tem que pôr um pontinho, né? Ou então, em geral, é um pontinho. Aí, então, na BNT, não. É um espaço. Então, um espaço, introdução. Né?
Destacam-se gradativamente os títulos das seções utilizando os recursos de negrito, itálico, grifo e redondo, caixa alta, versal e outro. O título das seções primárias e secundárias deve ser colocado após a sua numeração, então dele separado por um espaço. E o texto deve iniciar-se em outra linha. O texto do trabalho, né? Vai continuar lá no título o texto do trabalho. E, então, todas as seções devem conter um texto relacionado com elas. Então, isso é uma outra questão. Ó, primeiro, eu trouxe esse exemplo, acho que vocês estão vendo esse quadradinho branco aqui, ó. Então, esse exemplo aqui é da formatação da UFT, para monografia. Então, o que ele coloca? Que nas sessões primárias, introdução, os títulos das sessões, né, sessões primárias, que devem ser cada página, né, eu vou usar letra maiúscula e negrito, entendeu? A formatação da fonte é maiúscula e negrito. Para as sessões secundárias, eu vou ter maiúsculo e negrito, mas só a primeira maiúscula, tá vendo? Só a primeira maiúscula e negrito. Então, o resto é minúsculo. Para as sessões terciárias, eu vou ter minúsculo e normal. Então, eu vou ter só a primeira letra maiúscula, porque também isso é de uma frase inteira, e o resto minúsculo e normal. Então, normal, ou seja, sem negrito, sem itálico, sem nada. Na quaternária, eu tenho minúsculo e itálico. E na quinquenária, minúsculo e normal também. Então, vocês entenderam qual é a lógica? A lógica é de subdividir e que até a BNT fala. Ela não destaca que tem que ser assim. Esse exemplo eu trouxe da UFT, tá? Ela destaca que eles devem ser destacados. Igual ali, ó, destacam-se gradativamente. Aí ela coloca, ou usa o negrito, ou usa o itálico, ou usa grifo redondo, ou usa caixa alta, entendeu? Então, ela faz esse destaque nesse sentido. Mas não fala que a seção primária tem que ser letras maiúsculas, caixa altas, né? E negrito. Não fala isso. Esse exemplo eu trouxe da UFT para vocês entenderem como é que é essa formatação. Que é essa formatação, né? Outra coisa, a gente já mencionou que todas as sessões primárias, né, elas têm que iniciar numa nova página. Isso no trabalho de monografia, né, de dissertação, conforme a BNT. Mas quando vocês estão fazendo artigo científico, não precisa, né? Aí terminou uma, vai seguindo, porque o artigo ele é mais curto, né? Então não tem essa questão de tantas páginas. E as sessões, gente, elas sempre tem que ter um texto relacionado com elas, conforme a BNT, ou seja, eu escrevi lá uma seção 2, e eu quero ter uma subseção logo em seguida, porque eu quero distribuir várias subseções, porque são temas específicos. Né? Então, eu quero, por exemplo, da minha área, eu quero falar sobre a variação fonética, a variação fonológica e a variação lexical. Então, são 3 tipos de variação. Eu quero uma subseção para cada uma. Só que da seção para a subseção, eu não posso pôr logo. Conforme a BNT, eu tenho que ter um textinho. Então, eu tenho que colocar seção aí. Agora, nesse momento, apresenta-se detalhadamente, né? Eu discorro, apresento... como é que eu vou criar um texto? Mas vocês entenderam que tem que ter um textinho? Não pode só colocar a seção e subseção e largou lá, não. Tem que ter esse texto relacionando. Né? Tem que ter para a construção da coerência, da coesão do trabalho, entendeu? Conforme a BNT, mas eu já vi trabalhos que não tem, né? Logo tem a seção, já tem a subseção, sem nenhum texto fazendo referência a nada. É lógico que aí, é igual eu falei, né? Sempre lembrando, a gente está tratando aqui da BNT, e a BNT coloca o que precisa. Bom? Tá. Outra questão é quando a gente vai fazer as alíneas, né? São os assuntos que não possuem título próprio dentro de uma mesma sessão. Então, você quer dividir lá o trabalho e apresentar, né? Que eu fiz entrevistas com pessoas nascidas maiores de 18, que continham, que eram analfabetos, ou que trabalhavam 5 horas por dia ou mais. Então, aí eu quero colocar isso destacado dentro do texto. Então, eu uso alíneas, e elas devem... Aí, então, aqui tem um exemplo de como são essas alíneas aqui, ó. A, B. Então, o texto que antecede as alíneas termina em 2 pontos, porque eu vou fazer uma referência, então, né? Elas devem ser indicadas alfabeticamente em letra minúscula, seguida de parêntese, com recuo em relação à margem esquerda. Em geral, quando você coloca a parêntese e bate um espacinho, o Word já configura para você.
né? Então, se você quiser seguir aquela configuração, pode seguir, desde que tenha, então, esse recuo à margem esquerda, como coloca a ABNT, né? E também, eu tenho as subalíneas, que são esses aqui que são começadas por hífen, que aí é outra divisão dentro da linha, né? Então, divisão dentro de divisão. Então, elas devem começar por hífen, seguido de espaço, colocada sobre a primeira letra do texto da linha correspondente, e devem também ter um recuo a relação a essa linha. Então, vai sempre fazendo essa escadinha, né? Então, é importante que esse texto sempre inicie debaixo da linha. E também na configuração do Word, ele já até coloca isso para a gente. O Word é um grande colaborador na formatação de trabalhos. Então, como se está dentro do texto? A gente vai falar, né? Na seção 2, V4.2, eu já ia falar o 4.2, então na linha A da seção 2.1, né? Então, a gente tem que mencionar, até porque você está trazendo, então, se você quiser voltar àquele termo, então já tem algumas indicações. Equações e fórmulas também, né, para facilitar a leitura, elas devem ser destacadas no texto, e, se necessário, elas devem ser numeradas com algarismos arábicos entre parênteses alinhados à direita. Então, vocês podem ver aqui, ó, que elas estão alinhadas à direita, então eu tenho essa fórmula, essa equação, desculpa, essa equação aqui, então é a equação 1, porque se eu mencionar dentro do texto, então, na equação do exemplo anterior, por exemplo, equação 1, né, então já se menciona, e a pessoa que vai ler o texto já se situa. Então, ela na sequência normal, o texto é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus elementos, porque a gente sabe, né, que como tem o espaço da configuração dos parágrafos, a gente sabe que é 1,5, mas para comportar, então, algumas configurações de fórmulas, né, e tudo mais, de equações que são até termos da matemática e tudo mais, então a gente sabe que pode, então, extrapolar essa entrelinha, né? Que aí é 1,5, mas pode ficar 2, mas isso aí é a formatação que vai gerar mesmo. E então, a formatação dos textuais, a gente já até trabalhou, né? O número de página é em cima, superior do lado direito, a gente viu como é que faz. O espaço, então, 1,5, né? Sempre 1,5. O tamanho da fonte é 12, tanto nos textos como nos títulos, né? Lógico que diminui nos outros itens. A ABNT não define o tamanho, isso que eu já coloquei. O comum do recuo, né? Ela não define também esse recuo. O comum é 1,25 ou 1,5. Aí ficou difícil para vocês, porque eu falei que o comum fica em 1,25 ou 1,25. Não, é 1,25 ou 1,5. Foi erro de digitação aí, gente. 1,25 ou 1,5, tá bom? Tem alguns também que pedem 2, aí eu acho bem exagerado, mas é igual eu disse, vocês também têm que prestar atenção em alguns momentos, porque algumas coisas que a gente traz aqui, é lógico que ajuda a formatação de outras situações, né? Vai que pede um recuo 2, então vocês já colocam lá, naquele estilo, né, do texto comum, 2, né? Então, isso ajuda bastante também. Então, também da fonte, eu já comentei aqui, né, da fonte de citação, as notas de rodapé e citações de mais de 3 linhas usa entre linha 1, né, então a gente sabe que o espaço é simples, e o tamanho é um tamanho menor e uniforme, igual eu até coloquei, atenção, a norma não menciona o tamanho da letra, eu já falei várias vezes para vocês, né, a nota de rodapé também, essa configuração, separados o texto por uma linha de 5 centímetros, o Word já traz para vocês, né, quando vocês colocam as notas de rodapé. Eu só gostaria aqui de voltar com vocês ali no texto, para mostrar como também tem uma forma de vocês fazerem essa formatação específica de citações, né? Vou trazer aqui para vocês. Ah, não, eu tenho que configurar. Eu vou fazer diferente aqui. Ok. Não. Ela não está mostrando a minha janela, engraçado. A tela inteira mesmo é melhor. Aí dá para mostrar tudo. Tá. Então aqui, estão enxergando aí, né, gente? Tá enxergando? Ok. Ok. Então, cadê? Aqui. Tá vendo aqui, ó? Nesses estilos, vocês também podem ter citação. Tá vendo aqui, ó? Citação. Então, você vem aqui, modificar, cliquei com direito, modificar. Eu sei que a minha citação, ela é Times New Roman, eu coloquei 11, né? Ela não é itálico, ela é negrito. Ela não tem esse espaçamento aqui.
espaçamento dela é parágrafo, eu prefiro olhar o parágrafo daqui. Não tem primeira linha também. Justificado, ok. Então, ela vai vir desse jeito, né? E o recuo... Não, esse aqui não. Deixa eu ver se tem um recuo bem aqui. Ah, não, é bem aqui, quer ver? Parágrafo. Aqui, ó, esquerda, 4 centímetros. 4. Ok. Ok. Então, se eu pegar um texto aqui, uma parte aqui desse texto aqui, colocar a citação... Ah, peraí, desculpa. Tem que colocar aqui, né? Citação. Aí ele configurou, tá vendo? Ficou configuradinho com uma configuração de citação, isso. Aí vocês dão um espacinho aqui, dão um espacinho aqui, continua o texto, né? Porque você não vai deixar uma citação aí de 3 linhas solta pelo ar. Então tem que continuar aqui um textinho aqui, né? A gente coloca aqui de treinamento de digitação. E treina bastante. Então, vocês perceberam como é fácil? Então, se vocês têm esse estilo aqui, fica muito fácil fazer o trabalho depois. Tudo bem? Acho que deu para entender, né? Ok. Então, aqui, as sessões, vocês entenderam, né? Que as sessões têm, então, são os temas principais, né? Então, ela é separada do título por apenas um espaço sem ponto. Já colocamos, não usar recurso nos subtítulos, que é à esquerda. Então, a gente sempre tem um espaço entre os textos, né? As figuras, né? O título da figura, que seriam as legendas, ela aparece acima e a fonte logo abaixo, né? Então, é importante a gente perceber isso, que teve essa mudança, porque antes a figura, a legenda também aparecia abaixo, e agora ela aparece acima. E também se usa, então, a fonte menor. A fonte, ela é sempre obrigatória, gente. Mesmo que você é o dono da ilustração, então você coloca lá, fonte elaborado pelo autor, fonte dados da pesquisa, né? Então, vocês têm que colocar lá e colocar o ano, né? Daquela fotografia, né? Daquela figura ali que vocês estão utilizando. Ou se não, de onde vocês tiraram? Vocês tiraram da internet? De que site, né? Então, coloca lá o site. Ou se tirou dentro de uma obra que vocês estão pesquisando, já coloca lá a referência, né? Como se fosse uma referência dentro do texto, coloca a fonte ali também como se fosse a referência. Foi, por exemplo, Rubens Alves, então, Alves, né? 2003. Então, essas são essas citações, porque vocês têm que mostrar que não é plágio, né? Que não está fazendo nada de errado, que não roubaram aí a figura de alguém. Então, vocês têm que dar esse retorno, né? A quem de direito. Não vamos ficar aí fazendo plágios, nem coisas erradas, né? Os quadros têm uma diferença com relação ao que é quadro e a que é tabela. Então, o quadro, ele é mais discursivo, predomina textos, são dados qualitativos. E eles devem ser fechados nas laterais. Então, vocês estão vendo aqui, ó, como é que fica um quadro, né? Então, eles têm textos, palavras, né? Então, já as tabelas, elas são não discursivas, são dados numéricos, estatísticos, quantitativos, e elas são abertas nas laterais. Então, aqui, ó, elas são abertas. Deixa eu ver. Aqui. Então, as tabelas, gente, ela segue a normativa da norma tabular do IBGE. Eu até deixei aqui o link, né, para vocês, porque aí são várias configurações. É até difícil eu trazer aqui para vocês, eu trouxe mais essa sintética, mas essas tabelas, de acordo com o que vocês forem apresentar, elas têm várias configurações, né? Tem porcentagem, como é que coloca a porcentagem, né? Como é que coloca o número inteiro, como é que coloca o número, dados que são, como é que é, com decimais, tudo mais. Então, é bom vocês, quem trabalha muito com tabela, com esses números, então tem que dar uma olhada nessa norma tabular do IBGE, que até a BNT sugere, né? Faz lá a sugestão de que tem que seguir essa normativa para formatar tabelas, tá? Então, não vai ser muito foco aqui, porque senão a gente não vai conseguir avançar. Mas vocês entenderam a diferença. Quadro é mais discursivo, tabela é mais numérica, né? Então, elementos textuais e observações gerais. A partir da parte textual, então, a gente pode utilizar a impressão frente e verso, caso, né, vocês queiram imprimir. As seções primárias, que são os capítulos, sempre começam numa nova folha. Já destaquei isso bem, né? É lógico, isso nos trabalhos de monografia, TCCs, dissertação, porque em artigos, aí já fica
fica contínuo, né? Não tem essas questões de nova folha. Os títulos, eles são alinhados à esquerda e numerados, e a gente sabe que essa numeração não tem nenhum pontinho, hífen, tracinho entre eles, né? Deve-se distinguir de forma hierárquica o destaque dos títulos das seções conforme a divisão. Então, a gente sabe que eu tenho a introdução, se eu coloquei 1, o próximo é 2. Se eu tenho a minha outra subseção 2, o próximo é 3. Então, a gente tem que manter isso. Até as considerações finais, tá? As referências eu também já não tenho mais a numeração. Então, o último a numerar são as considerações. Os títulos, que são as legendas das ilustrações, ou das tabelas, ou dos quadros, ou dos gráficos, eles ficam sempre acima e a fonte fica abaixo. Sempre, gente, procura ficar bem pertinho da fonte, da figura, da imagem. E sempre tem que fazer um link com o texto. Vocês não podem largar lá uma figura no meio da folha e continuar uma fala que não tem nada a ver. Aí, para que colocar essa figura aqui? Então, vocês têm que fazer esse link. Eu trabalho muito com figura, com imagem, e aí às vezes dá o quê? Quebra, né? Eu estou com o texto lá na última linha, e a imagem tem que ir para baixo, porque o texto, a imagem é um pouco grande, não sobrou espaço, aí o que eu faço? Então, aí eu faço o trabalho todo, blá, 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 né? E coloco, conforme a figura 1 a seguir, ou conforme a figura 1, ou pode ser observado na figura 2 abaixo, né, porque ela foi para outra linha, ou até mesmo na mesma página, porque aí você faz esse link, né? Ou então, se for, o texto for abaixo, então você já faz. Na figura 1 acima, a gente observa, né? Observa-se, tal. Então, vocês têm que fazer, jogar a figura dentro do texto e fazer a relação, né? O gráfico, a tabela e tudo mais. Ah, tá. Aí eu trago de novo, vamos praticar, né? Para a gente configurar, então, esse estilo de citação, para a gente configurar o estilo de títulos, inserir sumário, configurar legendas, eu trouxe bastante esse licinho aqui para a gente. Então, eu vou voltar aqui para o meu Word, e nós vamos... o estilo de citação eu já configurei, né? Eu acho que vocês entenderam aqui como é que faz a citação, através dos estilos. Então, aqui, através desse estilo, eu tenho... Então, vocês têm vários estilos aqui, né? Deixa eu dar uma copiadinha nesse texto aqui, para a gente ter mais texto. Ok. Então, aqui temos vários textos, a gente vai configurar o estilo de títulos. O de título eu só configurei um, né? Então, aqui 2, desenvolvimento. Eu vou configurar conforme a UFT, o título e agora o subtítulo. Por exemplo, eu quero aqui um subtítulo. Vou colocar aqui 2, né? 2, 1. Segue desenvolvimento. Minha criatividade fica grande, hein? Então, eu não tenho aqui a título, né? Mas eu tenho o título 2. Então, é importante seguir isso aqui, né? Título 2. Então, eu vou aqui, modifico. Então, Times New Roman, tamanho 12, né? Nós sabemos. É negrito, né? Só a primeira maiúscula. É automático. Eu prefiro vir aqui, parágrafo, que eu enxergo. Então, eu não tenho aqui essa primeira linha, justificada, também não tem esse antes, gente, não pode deixar esses espaços antes, né? Espaço entre linhas a gente deixa porque é o que está pedido, né? Ok. Então, vocês viram como ficou a configuração, ok. Aí ele ficou aqui, só que ele estava negrito, né? Eu não coloquei negrito. Falta. Agora que eu cliquei. Tá, então ficou negrito, né? Então, aí a subseção, né? 2, 1. 2, 1, que é para a gente poder, então, ter essas subdivisões, e assim sucessivamente. Se tiver um título 3, eu configuro aqui. Vamos fazer um título 3, só para a gente ver, ficar bonitinho o sumário, porque o sumário que é bonitinho. Sabe que tá uma dor de cabeça, eu vou te falar. 2, 1, 1, né? A configuração lá é sem negrito, né? E mais desenvolvimento. Então, aqui eu vou configurar o título 3, modificar. Também eu quero Times New Roman, 12, não é negrito, e eu quero automático. Venho aqui formatar, prefiro vir aqui.
esquerda, né? Primeira linha não tem isso aqui, porque esse aqui é o parágrafo. Não tem esse espaço, e o espaçamento é isso aqui. Ok, ok. Então, eu seleciono aqui, só, opa, título 3, ok. Aqui eu vou dar um espaço. Então, eu tenho aqui alguns, né? Acho que já dá pra gente configurar um sumário. Que o sumário é esse aqui. Deixei essa folha. Deixa eu só dar uma olhada onde tá, que tá vendo aqui. Senão vai atrapalhar. Peraí. Ô, meu filho, não barra não. Aqui. O sumário, gente, essa proposta de vocês desenvolver os estilos e aplicar os estilos ajuda muito. Mas tem uma questão que eu gostaria de explicar para vocês, demonstrando. Vou demonstrar para vocês, então, aqui. Tenho aqui, inserir, né? Acho que é referência, sumário. Então, aqui, sumário automático. Tá vendo? Veio tudinho lá. Desenvolvimento, subseções, subseções. Ó, a paginação. Ele não vem configurado. Ele vem com essa configuração. Então, eu procurei de toda forma que ele viesse com a configuração que eu trouxe dos estilos, mas não vem. Então, a única dor de cabeça que vocês vão ter com relação ao sumário é essa. Quando vocês forem trazer, ele traz a configuração seguinte, ó. Ele trouxe o tamanho da fonte, né? Eu ver aqui, ó, o tamanho da fonte. Não sei porque ele tá falando que tá sublinhado, mas não tá. Mas ele traz, né, o tamanho da fonte, a fonte, e traz se é em caixa alta ou se não é em caixa alta. O que ele não traz? Se está em negrito ou se não está em negrito, se está em itálico. Então, essas configurações particulares, isso aí a gente tem que fazer manualmente, né? E aqui também, ó, por exemplo, aqui, o sumário, conforme a BNT a gente viu, que é centralizado, que ela é, aqui eu escolhi o Times New Roman, que o tamanho é 12, é negrito, e a fonte é aqui. Ah, e como ela é primária, ela segue maiúscula, né? Então, eu vou deixar aqui um espacinho, ok. Então, vocês viram? Aqui eu tenho que separar. É porque na hora que... essas questões que a gente aprende. Na hora que eu coloquei o sumário, eu não tirei a tabulação aqui, ó. Essa margem. Então, se eu tivesse deixado, ele tinha vindo. Peraí que eu vou deletar isso aqui. Deleta esse sumário. Meu filho, eu morri. Ok. Então, eu tenho aqui, vou colocar aqui. E aí eu venho, referência, sumário. Aí, tá vendo? Aí ele vem bonitinho aqui, como eu quero. Aqui. De novo, né? Tá vendo? Toda vez, tudo bem. Essa parte aqui, eu acho que vocês entenderam, né? Aí, a questão que eu falo é só essa. Ele não tá querendo obedecer mesmo. Para pra ele vir pra cá. Eu acho que é a configuração, mas tudo bem. Peraí. Ele não, você é teimoso, hein? Um momentinho, gente. Acho que é o segundo, peraí. Não. Pode ser. Ele não quer me obedecer. Não tem problema. Eu arranjo você bem aqui. Não, ele não ficou como eu queria. Peraí. Cadê o moço? Não, peraí. Porque ele tem que ficar aqui, ó, pra descer. Ah, não. É certo, tá certo. A gente quer fazer as coisas, agora... Não, realmente, ele tem que ficar todo aqui. Conforme a BNT, não pode ter essa escadinha, não. Ele tem que ficar todo aqui, ó. Por isso que a gente tem que configurar. Não tô indo na onda do Word. Tá, desculpa, gente. Então, mas vocês entenderam. Configurar e conforme a BNT, ele tem que ser todo justificado, né? Todo lateral esquerdo aqui, a paginação do lado direito. Tudo bem? Aí, como eu estava falando com vocês, aqui tem que ser caixa alta. A titulação ajudou bastante, por quê? Porque vocês não precisaram ficar fazendo... Vocês conseguiriam, eu não conseguiria. E já tentei, viu? Fazer essa distribuição aqui, ó. Tão bonitinha, com pontinho, falando, ó. Quando eu tiro, ó como ele fica bonitinho. Então, isso, a titulação que te ajuda. Então, sempre que você for fazer aqui uma nova... Por exemplo, eu vou inserir aqui, ó. Vou inserir um novo
colocar numa linha nova, né? 3. Metodologia. Vou colocar lá, ó, vou atualizar meu sumário. Então, aí é possível. Esqueci ou precisei acrescentar, atualizar sumário, ó. Atualizar apenas os números de página, atualizar o índice inteiro. Então, vem aqui, ó. Aí é essa questão que eu queria trazer para vocês. Ele, toda vez que você atualiza, ele desconfigura. Aí é essa paciência que nós temos que ter no final do trabalho. Que sim, me facilita muito, mas eu vou ter que trazer a configuração, né? Eu vou ter que pegar aqui, ó. Mas eu não sei por que ele tá ficando assim, porque ele não ficava. Acho que é do Word mesmo. E aí eu vou ter que fazer o quê? Essa eu sei que é negrito, então eu vou ter que negritar. Essa eu sei que é negrito, então eu vou ter que negritar, entenderam? Essa questão ajuda muito, mas tem esse porém. Eu procurei, se vocês souberem, né, eu procurei, e assim, para mim mesma, né, eu procurei, assim, facilitar isso quando eu descobri, né, como que faz o sumário, mas eu não encontrei como fazer para essa configuração vir junto. Então, eu vou até ver se alguém souber, deixa aí no chat para a gente acompanhar depois para ajudar. Mas é essa questão aí. Então, essa parte aqui também é negrita. Então, a questão é essa. Toda vez que eu for atualizar, ela vai desconfigurar o sumário. Ajuda muito, mas tem esse porém. É um porém até, vamos dizer, até pequeno em relação à ajuda que o sumário, que o Word traz com essa divisão de títulos, né? Porque aí você viu que ficou perfeito. O alinhamento tá fechadinho. Fica fechadinho, os pontinhos tudo bonitinho. Se você aumentar lá, né, ele vai vir configurar o espacinho bonitinho. Então, tem esse porém. Mas tem a vantagem e esse porém. Né? A questão agora de inserir sumário eu coloquei, configurar a legenda de figura a gente já colocou, né? Inserir a lista de gráficos e figuras, eu também já inseri com vocês, né? A gente já inseriu aqui. Acho que então essa atividade 2 eu fui fazendo junto, né? No texto. Mas tá bom, faz parte mesmo da apresentação. Que bom que foi junto, porque a gente já viu que já fez muita coisa, né? Então, acho que deu para entender essa parte do sumário, né? Então, vocês viram aí que contou a página 11, tá certinho, a página 11, então ok. Então, agora a gente já vai para os elementos pós-textuais, já terminando, né? Já quase terminando, então, o dia de hoje. Deixa eu ver aqui. Então, os elementos pós-textuais, a gente, então, como reforça, né? Os títulos voltam a ser centralizados e não são numerados. E eles são centralizados e configurados conforme a seção, né? A seção primária. Então, vocês colocaram na seção primária negrito, caixa alta, igual eu coloquei ali, né? Então, vai ser negrito, caixa alta. Colocou só caixa alta, tem só caixa alta, não negrito, entendeu? E o único item obrigatório dos elementos pós-textuais são as referências. Que amanhã a gente vai ver como formata as referências, né? E as citações. Que são, então, dessa parte, os obrigatórios. Aí é lógico que quem tiver anexo vai acrescentar os anexos, que acha importante, apêndices, e também, assim, nos artigos não tem muito essa parte, né? A única parte mesmo são as referências. Então, fica essa questão. Então, só para a gente abordar um pouquinho, o título das referências, novamente, né, centralizado, não numerado, é paginado, apesar de como é que fala? A questão aqui, da titulação ali do título não ser numerado, mas todas as páginas tem que aparecer a paginação e, inclusive, vai constar lá no sumário, né? A referência inicia-se na página 25, que é o caso, né? E aí ela vai seguir. Aí, se seguir, o trabalho tem 30 páginas, 5 eu sei que são de referências, né? Então, aqui, mais ou menos, a apresentação, e tem uma norma específica, que é a 6023, que foi atualizada agora, em 2018, né, para as referências, né, para fazer todo esse trabalho, e são umas coisinhas, eu falo assim, que para mim é a parte mais chata de formatar dentro de um trabalho, que são as referências, porque é tanta coisinha, né, mas aí a gente tem a norma, e sempre pesquisa, porque a gente nunca vai guardar tudo de cabeça, né? Então, a gente vai lá na norma, ver como é que é. Se não tem dúvida, procura alguém que já fez citação disso, né? Eu faço assim, então, procurando onde que já tem uma citação, se a norma não é específica nesse sentido, mas ela está bem mais específica, né? A gente vai ver sobre essa questão. Só adiantando, então, elas são sempre alinhadas à esquerda,
com uma entrelinha simples, né? A gente viu que todo o texto, a entrelinha é 1,5, mas aí, de novo, nas referências, a entrelinha é simples, e também os espaços entre cada uma das referências é um espaço simples, não é um espaço 1,5, ou duplo, ou seja lá o que for. E também ele está vindo alinhado à esquerda, gente, né? Até porque tem muita citação, muita referência, que são de fontes eletrônicas, né? Que a gente tira da internet. E aí a gente tem que colocar que foi o acesso e colocar todo a URL, né, de onde tirou. E isso toma muito espaço e ficava até feio, né? Fica uma formatação feia, aqueles espaços brancos que tem. Então ela está vindo a formatação à esquerda, né? Toda a formatação para ficar bem quebradinha, bonitinha. Então, alguns elementos pós-textuais também nós temos o glossário, que é uma lista de ordem alfabética de palavras ou textos ou expressões, né, que aí podem querer acrescentar, né, quase não vejo isso. Temos os anexos, então a gente sabe que tem anexo e apêndice. Aí qual a diferença de um para o outro? A norma traz também. O anexo é composto por documentos elaborados por outro autor, que serve como fundamentação para o trabalho. Então, você pesquisou, utilizou um esquema de entrevista de outra pesquisa. E aí você tem que apresentar isso, né? O que você fez na entrevista. E aí, como esse esquema de entrevista você pegou de outra pessoa, de outro trabalho, então ele se torna um anexo dentro do seu trabalho. Agora, se você criou as perguntas da entrevista, se você elaborou todo o projeto, o roteiro de entrevista, aí ele se torna um apêndice, porque foi um documento que você, né, produziu. Então, tem essa diferença. E se você acha importante trazer para o seu trabalho, geralmente é muito importante, né? Quando você faz entrevista, trazer qual foi o esquema das entrevistas, né, tudo mais. Outras coisas que, é lógico, cada curso aí tem essas especificidades para trazer. Então, mas a palavra, ela vem centralizada, seguida de letra maiúscula em ordem alfabética. Então, por quê? Eu posso ter mais de um anexo, eu posso ter mais de um apêndice, né? Eu vou trazer aqui o apêndice, né? Então, anexo A, anexo B, anexo C. Então, aí vai depender de cada trabalho. Lembrando que ele não vai entrar numeração, né? Eu vou só colocar anexo A, e aí eu venho trazendo, né, essa modelo de avaliação. Inclusive, a norma, ela não configura esse subtítulo aí do anexo, mas eu peguei o modelo do que ela apresenta. Então, a gente subentende que é assim que se coloca. Anexo A, tracinho aí, né? Que virou até um espaço, mas é um hífen. Modelo de avaliação, por exemplo. Então, já mudou. Vocês já viram que ficou a fonte menor, minúsculo, né? Que era tudo maiúsculo, ficou minúsculo. Então, igual eu falei, a norma não traz que essa é a configuração, mas como ela apresentou, a gente traz isso subentendido. Né? Mas ela traz isso aí, que ela é centralizada, seguida de letra maiúscula e ordem alfabética. Inclusive, se você chegar até o alfabeto, a letra Z, né? Ava, haja anexo, né? Mas se você chegar até a letra Z, aí você volta, anexo a, anexo AB, anexo a C. Então, entendeu? Aí volta texto da elaboração. Assim também o apêndice. A mesma formatação, né? Centralizado, seguido de letra maiúscula e ordem alfabética. E tá lá, e ele é composto por documentos elaborados pelo autor, como eu já coloquei, que justifica, né, aí a pesquisa e tudo mais. E aí, para finalizar esse momento, nós temos a norma para datar, que a gente às vezes vai utilizar, vai mencionar, e até para o nosso dia a dia, para fazer um convite, para fazer tudo mais, tem a norma também, se vocês quiserem seguir, que as normas, que as datas, elas devem ser indicadas por extenso ou algarismos arábicos. Aí como é que menciona? 28 de outubro de 2020, né, ou então 28, então tem várias formas aqui, vocês viram, ó, 28 de outubro de 2020, ou 28 de outubro abreviado 2020, ou então esse 28.10.2020, né, sabendo que o mês de maio não é abreviado, gente, a norma, ela apresenta várias abreviações, a abreviação de todos os meses do ano, geralmente até a terceira letra, né, e o mês de maio não, porque ele só tem 4 letras. Aí, então, sempre vai maio escrito no meio todo. Então, essa é uma forma de indicar datas por extenso, né? Ou datas dentro do texto. E também tem a forma de indicar horas, que elas são por extenso ou por algarismos arábicos. Aí é por isso que a gente, às vezes, vê alguns convites, né? Eu vejo assim, e como a gente está acostumado com a BNT e tal, a gente até estranha.
Mas, por exemplo, 15 horas, o evento será às 15 horas. Aí coloca 15, 2 pontos, 0, 0, né? Antes era assim, né? Antes existia essa outra norma assim, mas agora mudou. A partir de 2019 ficou 15, H, minúsculo, né? 35 minutos e 2 segundos, né? Também tem a hora digital, que aí temos os 2 pontos, e tem essa hora cartográfica, que é mais para quem é cartográfico, porque tem esse grauzinho de 0, uma aspa e 2 aspas, né? Os segundos e tudo mais. Eu acho que deu para pegar aqui, né? Temos também os dias da semana, quando vocês quiserem escrever ou mencionar, né? Indicadas por extenso ou também por forma reduzida. E aí tem todas a formatação. Domingo, segunda-feira, quinta-feira, né? Sempre tem o hífen, né? Segunda-feira, quinta-feira. Ou então a forma reduzida. Tanto utilizando aí, a gente viu o segunda, o terceira, o quarta, a quinta, né? Mas também o nome, segunda, quinta, né? Sábado, sexta. Então, também tem essas 3 formas de escrever as datas, os dias da semana. E os séculos e milênios, que são indicados por extenso ou numericamente. Então, século XX, eu posso escrever século XX, mas eu posso escrever século XX utilizando aí os romanos, né? Ou abreviar século e escrever 20. Ou segundo milênio antes da era cristã, também tem a forma lá, segundo milênio antes de Cristo, ali, né, da era cristã, ou segundo, então vai abreviando até o final. E nas referências, o século deve ser indicado com algarismo arábico. Então, se eu for fazer lá a referência, no texto eu deixo algarismo romano, mas nas referências, se eu for mencionar, né, vai que tem uma obra que menciona, né, estudos do século XXI, então eu coloco o século XXI. Então, aqui foram as referências do trabalho de hoje. Acho que a gente tem aí um tempinho para algumas perguntas, algumas dúvidas e também alguns questionamentos. Para esse momento aqui do trabalho de hoje, do momento de hoje que a gente teve, né, que foi falar sobre os elementos pré-textuais, os elementos textuais, os elementos pós-textuais, margens, espaços, configuração de títulos, seções. Aí o que vocês têm aí para me falar, para compartilhar? Quem também quiser aqui explicar alguma coisa, se foi ruim, se eu posso melhorar alguma coisa, de hoje, porque amanhã tem mais, né, gente? Alguém tem alguma dúvida? O pessoal da SIC Tegon está pedindo para responder o formulário. Manuela, será que você poderia fazer de novo aquela quebra de sessão? Eu me perdi um pouco naquela parte. Tá, vou fazer aqui. Ok. Eu vou abrir um documento novo, porque esse aqui já está configurado. Então, tá aqui, né? Então, eu tenho o Word, abri o trabalho. Eu sei que aqui na minha primeira folha é a capa. É a minha capa, né? Eu gosto de, quando eu estou fazendo formatação, de trabalhar com esse negocinho aqui ligado, porque ele mostra espaços. O que muitas pessoas, até aproveitando para mencionar, o que muitos trabalhos eu pego, assim, e vejo as pessoas, Manuela, me socorre aqui que eu não consigo, é porque eles não deixam espaço no trabalho, né? Então, a gente deixa esses espaços para você poder entrar com alguma coisa. Por exemplo, se eu clico aqui, dou Ctrl Enter, eu já quebro a página, né? Você precisa compartilhar a sua apresentação. Tá, meu Deus! Não está aparecendo. Eu sempre esqueço desse detalhe, desculpa. Oh, meu Deus, é porque a gente vai aprendendo, né? Peraí, tá. Eu tiro a apresentação e esqueço de mencionar de novo. Acontece, é verdade, acontece, Marina. Aqui. Agora vocês estão vendo, né? Mostrou aqui que vocês estão vendo. Tá. Então, retomando. Quando eu crio o documento, aí é bom que a gente deixe isso aqui, ó, ligado na hora de formatar, porque eu não consigo digitar com esse negócio ligado, né? Esse aqui, ele me mostra, por exemplo, que aqui eu tenho uma quebra de página, que aqui eu criei um parágrafo, né? Então, é importante na hora de formatar. Então, se eu dou um Ctrl P, eu crio uma quebra de página, que é justamente, por exemplo, criar uma nova... Porque a gente sabe que a seção primária, ela vai numa nova página. Então, às vezes eu estou com o que acontece? Eu estou com um texto aqui, se eu não tenho esse quebra de página, ó, eu estou aqui, vou trazer o texto aqui, que aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu vou ensinar já, viu?
sobre a questão. Ó, mas eu tenho aqui o texto, eu estou desconfigurado, né? Mas tudo bem, dá para entender o que eu quero falar. Até aqui. Ó, aqui eu tenho... Coloquei um monte de espaço porque eu quero que a minha segunda sessão comece aqui, né? Porque a gente sabe que a sessão tem que começar numa nova página, né? Então, eu coloquei, estou achando que meu trabalho está ótimo, né? Me ajuda muito, porque eu aprendi várias técnicas com a Manuela, mas aí eu pedi essa técnica. Olha, essa técnica é muito boa. Então, vocês vão configurar aqui, ó. Aí, sempre que for terminar uma página e partir para outra, é bom dar uma quebra de página, Ctrl P. Por quê? Porque se vocês tiverem que acrescentar alguma coisa aqui, ó, se eu tiver, não vai puxar, tá vendo? Não puxou aqui. E também nem vai abaixar. Isso é lógico, se não passar para outra. Mas se passar, ó, tá vendo? Automaticamente, aquele texto já foi para uma nova página. Então, isso ajuda muito na configuração e também para não perder tempo, né? Tá bom? Agora, a questão da quebra de página, quebra de seção, tá? Então, eu sei que aqui, na minha capa, eu vou dar uma quebra de página aqui também. Então, aqui eu tenho quebra de página. Aqui eu vou ter a minha introdução, né? Vou colocar aqui rapidinho, introdução. Eu sei que é a partir da introdução que eu tenho a patinação. Então, eu vou querer aqui outra quebra de página, né? Para eu ter o sumário. Tá. Por que eu dividi assim? Porque a gente sabe que a capa não conta e não pagina. O sumário é um item pré-textual obrigatório, que vou, então, contá-lo, mas eu não vou paginá-lo. Então, só para exemplificar, aqui nós temos as 3 situações que a gente precisa. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou clicar, bem aqui. Geralmente, essa quebra de página vai descer, mas a gente sobe ela. Eu vou aqui em... Eu sempre esqueço o termo, mas é layout da página. Layout da página, quebras. Então, eu venho, quebra de seção, próxima página. PUC. Então, ele quebrou, tá vendo? Ó, veio a quebra de seção. Então, eu já dou um espacinho aqui para ela vir. E aí, até a minha quebra de página foi embaixo. Aí foi. E aí, eu vejo aqui, ó, que ficou seção 1 e seção 2. Ótimo, porque é isso que eu queria mesmo. Só que eu tenho que desvincular, tá vendo? Desvincular aqui. Se você não desvincular, não vai adiantar. Se você numerar, mexer lá, ela vai mexer aqui também. Se numerar lá, entendeu? Desvincular. Ok, desvinculei. Aí eu tenho que criar outra. Por que eu coloco isso da capa? Para até precisar contar alguma coisa, né? Porque fala, Manuela, mas a capa você não conta de qualquer forma e você vai colocar a numeração. Mas em alguns momentos, essa divisão, ela atrapalha em algumas formatações, em até configuração de, acho que até em transformar em PDF ele conta, entendeu? Então, eu acho importante fazer essa separação, que até em outras experiências foi muito importante fazer isso. Então, ter pelo menos essas 3 sessões, entendeu? Aí, então, eu já fiz a sessão 2, eu tenho que fazer, então, essa sessão 3. Eu fiz a sessão 2. Tá certo. Então, eu tenho aqui, ó, vocês viram que abaixo do sumário, tudo é sessão 2. E acima é sessão 1. Só que eu também preciso de uma terceira sessão para a introdução. Então, eu vou sair daqui. A gente clica fora, né, que sai. Então, depois do sumário aqui, ó, eu já posso também, de novo, layout de página, quebra, próxima página. Então, essa aqui eu vou puxar, essa quebra eu não precisava fazer, né, porque eu já fiz. Então, aqui, ó, porque ele não quer, ele só quer do cabeçalho. Então, aqui eu tenho seção 3. Então, a partir daqui dessa seção 3, então, que eu vou começar a paginar, não é a contar, né? Então, eu posso vir aqui. Ó, você viu que vem toda uma configuração porque eu cliquei no cabeçalho, né? Lembrando, ó, desvincular, gente. Não pode deixar. Aí fala, mas não tá dando certo. Aí fica, respira, né? Respira e lembra, eu tenho que desvincular. Então, eu desvinculo. E eu só consigo ver isso aqui, ó, quando eu clico aqui no cabeçalho, tá, gente? Ó, cliquei fora, ele sumiu. Se eu clico, ele aparece. E aí eu venho número de página, início, né? Que a gente tem a nossa configuração. E que é essa formatação 3, que é início superior. Colocou, ó. Você está vendo? Aqui, ó. 2. Eu coloquei na sessão errada. É nessa daqui, desculpa.
Início de página, aqui, seção 3. Eu fiz foi rodapé. Não, também vocês viram que pode servir para o rodapé, né? Mas é início de página. Início de página, ok. Então, seção aqui 3, ó. Mas essa daqui eu não vou contar. Então, eu vou ter que formatar essa numeração, lógico, né? Então, com o número de página, formatar o número de página, iniciar em. Então, eu sei que a capa é a 1, ó, a capa não conta, então eu tenho a 1, então aqui é 2. Geralmente a gente, né? Então, lembrando aqui, ó, que conforme a BNT, aqui tá vendo, vocês viram? 1,25. Então, eu vou aqui e coloco 2. Tudo bem? E ficou. Tá vendo? Ela fica escondidinha. E tem que lembrar que ela é um tamanho menor, tá? Vou segurar certinho. Ela é 11 ou 10. Então, certinho. Aí ficou. Aí eu tiro aqui e vocês percebem que ficou formatado. Ó, 2. Aí se tiver mais, né? Aí vem 3. 4. E aí, se a gente colocar a titulação, vai aparecer, então, a questão do... Gente, eu acho que caiu aqui a internet. Mas vocês conseguiram acompanhar até onde foi? Tinha sumido o áudio, mas sumiu o áudio há uns 30 segundos atrás, ficou mudo. Depois retornou. Tá. Mas vocês entenderam a Selene que perguntou? Deu para perceber como foi? Entendi sim, Manuela. Obrigada. Agora eu já sei fazer. Obrigada, viu? De nada. Que bom, então. Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver no chat. Ui, sumiu. Eu acho que a minha conexão... Oi? Então, Rayane, eu ensinei hoje a fazer o sumário. Eu ensinei hoje. Mas, assim, como tá acabando o nosso tempo, ele é um pouquinho complicado, amanhã eu posso refazer, tá bom? A gente pode iniciar refazendo o sumário para reforçar, então, essa parte. Tá bom? Mais alguma dúvida? O fato de eu estar inscrita hoje, né? Amanhã eu preciso me inscrever novamente? Ou automaticamente eu já estou inscrita para amanhã? Aí é a pessoal da SIC Tegum que vai falar. Mas eu acredito que já é automático, né? Você participou hoje, vai participar amanhã, né? Deve ser o evento todo. Deve ser o evento todo, realmente. Amanhã é uma continuação, né? Sim. Da programação, né? Isso, amanhã é uma continuação. E vai, assim, o meu minicurso é hoje e amanhã, mas tem evento até sexta, né? Ok, entendi. Obrigado. De nada. A Bárbara falou que já está inscrita automaticamente. Vai ser no mesmo horário, tá, gente? Das 15 às 17. Aí eu vou trazer Aí eu vou trazer o sumário, né, que a colega pediu, e as citações, algumas formatação de citação, formatação de referência também. Que elas são assim, vai ser um pouquinho maçante, porque são coisinhas bem específicas, né? Então, aí a gente traz um lanchinho para mastigar de vez em quando. Mas dá para apresentar e ver, porque são importantes, né? Eu acho, assim, as referências muito importantes, porque o trabalho, né, não pode ser plágio. Então, se a gente precisar citar, a gente sabe como fazer, sabe de onde fazer, como mencionar, né, citação direta, indireta, essas coisas tudinho. Tá bom? Sumário de tabela e figura, tá bom, a gente faz amanhã também. O material eu posso disponibilizar, vou colocar em PDF, vou ver com a equipe como é que pode distribuir para vocês, né? Aí eu vou conversar com eles, então, depois, para como esse material disponibilizar para vocês em PDF.
para vocês terem acesso aí. Tudo bem? Mais alguma dúvida? De hoje, né? Só de hoje, que amanhã tem mais. Eu acho que não, né? Então, gente, até gostaria de mencionar, assim, às vezes essas normas, elas são pagas, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, elas são pagas, no site da ABNT você compra. Aí as que eu tenho, a gente consegue encontrar algumas, assim, esporadicamente na internet. Aí a gente vai correndo, às vezes também as instituições, tem muitas instituições que elas disponibilizam as normas, né? Para as pessoas que estão, os seus estudantes, os professores, docentes, então eles também disponibilizam, eles compram as normas e disponibilizam. Então, se você conhece aí, né, chega lá na universidade, né, e fala, ó, eu preciso da norma tal, eu preciso fazer o trabalho, né? Então, eu já vi algumas universidades que tem muito. Tudo bem? Vai mandar o link da presença final, aí deveria, né, com o pessoal do evento. Mas, obrigada aí, gente, pelo feedback, viu? Eu espero que eu tenha sido bem didática, porque a gente, às vezes, é um teminha assim, né, maçante, porque é formatação, mas que bom que vocês gostaram, espero que amanhã a gente também estejamos juntos novamente aí para continuar. Aí o pessoal já mandou aí, tá? A presença. Eu também tenho que marcar a presença? Agora é a minha dúvida. Da SIC-TECOM. Eu acho que por hoje é só, gente, né? Então, aí a gente se encontra amanhã, tá bom? Espero todos aqui novamente amanhã para a gente conversar sobre citações, conversar sobre referências e fazer novamente as formatações que o pessoal pediu, tá bom? Eu queria só um retorno da SIC-TECOM, se eu preciso assinar a frequência. Deixar já uma boa tarde aí para todo mundo. Até amanhã, gente. Acho que eu tenho que pensar. Não esqueçam aí, né, de assinar a presença, gente. Tem aí o link. Eu acho que eu tenho que assinar também. Obrigada, a presença não precisa assinar. Aí eu queria ver com o pessoal também como é que depois eu disponibilizo o material para quem está participando, né? Que aí eu não sei por onde é que faz isso. Obrigada, Cássio, meus colegas todos aí, Gustavo. São muitos, né? Que bom que todo mundo gostou. A gente fica nervosa, né, para preparar. Gislaine, valeu, todo mundo. Pessoal Isso, Mauro, isso mesmo. Eu estou querendo ver com o pessoal da SIC-TECOM, do evento, como é que eu posso disponibilizar o material. Os meus slides, né? Os meus slides. Isso. Então, tchau para todos, né? Depois eu vejo com eles e amanhã eu compartilho com vocês.